Olá! Hoje eu quero falar sobre os dons do Espírito Santo. Para a gente falar o que são os dons do Espírito Santo de uma forma bastante simples, para a gente entender e depois partir para os nossos outros vídeos falando de situações de vida relacionadas com os dons do Espírito Santo. Então a gente começa falando do dom da sabedoria. O que é o dom da sabedoria? Como que o Espírito Santo nos inspira com a sabedoria? É a gente saber o que é importante para Deus, saber aquelas coisas que são realmente de Deus, a gente separar o que nós temos do nosso mundo e aquilo que está relacionado com o projeto de Deus, ou até mesmo a sabedoria de saber viver nesse mundo, mas com a intenção de seguir o projeto de Deus. Essa é a sabedoria que a gente precisa. Mas a gente precisa também do segundo dom, que é a ciência. A ciência é a gente conseguir identificar essas coisas de Deus segundo o olhar do próprio Deus, ou seja, do jeito que a gente enxerga o mundo, do jeito que a gente enxerga as coisas, da nossa maneira humana de ver as coisas da vida, do mundo, não nos permite enxergar com sabedoria, enxergar as coisas de Deus. Então a gente precisa pedir para que o Espírito Santo nos ajude a olhar para o mundo, para as coisas, como se a gente estivesse olhando com os olhos de Deus. Essa é a ciência. Agora, não adianta a gente só saber o que é de Deus e enxergar isso, mas a gente precisa entender, a gente precisa compreender. Por isso, o dom do entendimento. A gente precisa saber por que aquilo é importante para o projeto de Deus, aquilo que a gente enxergou, aquilo que a gente identificou, por que isso é importante, qual é o motivo para que a gente se fortaleça. E aí, um outro dom do Espírito Santo, a fortaleza, porque a gente entendendo o que é de Deus, o porquê disso e o porquê seguir pelo projeto de Deus, pelos caminhos que nos levam a o próprio Deus, a gente vai estar cada vez mais forte. Forte para quê? Para enfrentar, inclusive, todas as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, nesse mundo que a gente vive. Ora, gente, todo mundo sabe, não é tão simples assim a gente fazer a nossa caminhada até o final e, quem sabe, um dia chegar lá na morada eterna. Mas a gente precisa ser forte e por isso precisamos pedir o dom da fortaleza para o Espírito Santo. Agora, também nós precisamos viver segundo o Evangelho, segundo os ensinamentos de Jesus, e isso é viver com piedade. O dom da piedade que a gente pede e recebe do Espírito Santo é amar mais, é perdoar, mas é saber o porquê está perdoando, é saber que a gente precisa ter amor para poder perdoar. Então, viver com piedade é ser bondoso, é seguir exatamente aquilo que Jesus nos colocou. Lembra? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E às vezes a gente, por viver essa maneira mais piedosa, às vezes é colocado como uma pessoa ingênua, uma pessoa boba, né? Uma pessoa inocente. Mas a gente precisa saber que esse é o modo que Jesus nos ensinou a viver segundo o Evangelho, com piedade. É importante também que a gente compartilhe isso, que a gente extrapole estes dons, esse entendimento, essa sabedoria, essa fortaleza e a bondade com os nossos irmãos, de tal forma que a gente possa dar o conselho. Este dom que faz parte dos 7 dons do Espírito Santo, o conselho, nos permite, nos ajuda a viver mais em comunidade, mais com os irmãos e ajudar os outros também. E por fim, gente, o temor de Deus. Esse dom do Espírito Santo que não tem nada a ver com ter medo de Deus, mas é respeitar, é saber que Deus está acima de qualquer coisa na nossa vida.
Olha como as coisas estão relacionadas. Se a gente sabe que acima de tudo está Deus, a gente pode então ter condições de enxergar o mundo, as coisas com os olhos de Deus, para saber o que faz parte do projeto de Deus, para entender como que isso funciona e como que vai ser a nossa vida seguindo esse projeto de Deus de uma forma piedosa, bondosa e compartilhando isso com os irmãos numa vida muito mais agradável, muito mais próxima, humana, entre todos, entre todas as pessoas, e eu acho que isso realmente agrada a Deus e é por isso que a gente precisa dos dons do Espírito Santo. Tudo bem? Explicado então cada um dos dons do Espírito Santo, a gente já está em condições de começar a falar das situações de vida que a gente passa relacionando com um dom do Espírito Santo, e é isso então que a gente vai fazer nos próximos vídeos. E eu vou ficar te esperando, tá bom? Até lá, um abraço, tchau!